Resolução das questões de molalidade e partes por milhão. Então, começamos com a questão de número 1. A concentração molal, mol por quilograma, de uma solução preparada pela dissolução de 18 gramas de glicose em 500 gramas de água e daí eles dão um mol da glicose igual a 180 gramas. Então, pessoal, molalidade, massa do soluto, dividido pelo mol do soluto, vezes a massa do solvente em quilo. Então, aquelas 500 gramas de água tem que passar para quilo. Então, fica 0,5. Resposta, 0,2 mol por quilograma, letra C. Questão de número 2. Dissolvendo 22,2 gramas de cloreto de cálcio em 2 kg de água, obtém-se uma solução de concentração em mol por quilograma igual a, e eles dão o valor do mol do cloreto de cálcio, 111 gramas. Então, pessoal, qual a molalidade? Massa do soluto, 22,2. Mol do soluto, 111 gramas. Massa da água em quilograma, 2 kg. Fiz a continha, 0,1 mol por quilograma. Letra A. Questão de número 3. A massa da sacarose dissolvida em 100 gramas de água numa solução 0,5 mol por quilograma é. Mol da sacarose, 342 gramas, tá? Então, vamos lá, ó. Molalidade, 0,5 mol por quilograma. Massa da sacarose dissolvida, é a nossa pergunta. Mol da sacarose, 342. Qual é a massa da água em quilo? 0,1. 100 gramas, 0,1. Fiz a continha, massa da sacarose dissolvida, 171 gramas. Resposta, letra C. Questão de número 4. Em 100 gramas de crosta terrestre, há em média 2 miligramas de chumbo, metal altamente tóxico. A concentração de chumbo em parte por milhão é... Então, eu tenho 2 miligramas, 2 vezes 10 dá menos 3 gramas de chumbo. Em quanto de crosta terrestre? 100 gramas. A pergunta é, em parte por milhão dá quanto? Então, em 1 milhão eu tenho quanto? X. Multipliquei por cruzado, deu 20 gramas de chumbo em 1 milhão de crosta terrestre. 20 gramas de chumbo em 1 milhão de crosta terrestre. 20 partes por milhão. Letra B. Questão de número 5. A qualidade do ar é considerada crítica quando a concentração de monóxido de carbono está acima de 40 partes por milhão. Nessa condição, a massa de CO em 200 gramas de ar é... Então, pessoal, 40 partes por milhão. Então, eu tenho 40 gramas de CO em 1 milhão de gramas de ar. Se eu tiver 200 gramas de ar, eu vou ter quanto de CO? X. Multipliquei cruzado, 8 vezes 10 dá menos 3 gramas. Letra D de Dinamarca. Questão de número 6 ali. Lendo a partir lá, pessoal, quase no final da questão, tá? A alimentação intravenosa hospitalar consiste usualmente em uma solução de glicose em água com adição de sais minerais. Considere que 1,5 gramas de glicose
seja dissolvido em 64 gramas de água. Calcule a molaridade da solução resultante. E daí eles dão ali o mol da glicose para nós, 180 gramas. Então, ó, qual a molaridade quando eu tenho 1,5 gramas de glicose? Mol da glicose, 180. Isto está dissolvido em quanto de água? 64 gramas. 64 gramas em quilo, 0,064 quilo. Fiz a conta, 0,13 mol por quilograma. Letra E. Questão de número 7. Em soluções muito diluídas, a concentração em mol por litro é tão próxima da concentração em mol por quilograma que dizemos que são iguais. Para preparar a solução fisiológica de NaCl, são dissolvidos 9 gramas de sal em 991 gramas de água, perfazendo um volume próximo a 1 litro. A concentração em mol por litro ou em mol por quilograma é aproximadamente igual a, e daí eles deram um mol, tá certo? Do NaCl, 58,5 gramas. Como a gente já fez várias em molaridade, essa vamos calcular em molaridade. Lembrando que a questão diz que tanto calcular por uma ou calcular por outra, em soluções muito diluídas, o valor é praticamente o mesmo. Então, fórmula de molaridade. Ó, a molaridade é a massa do soluto dividido pelo mol do soluto vezes o volume. Qual a massa de sal? 9 gramas. Mol do sal, 58,5 gramas. Qual é o volume da solução? 1 litro. Esse 1 litro, segundo a questão, é quando a gente junta as 9 gramas de sal com as 991 gramas de água. Isto aí dá 1.000 gramas, tá? 1.000 gramas é, segundo a questão ali, né, pessoal, 1.000 ml, que é 1 litro, tá? Então, quanto deu a molaridade? 0,15 mol por litro. Letra D de Dinamarca. Questão de número 8. Diz assim, ó, a questão, tá? A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais em meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a... Então, a crosta terrestre tem 20 partes por milhão de chumbo. Então, ó, 20 gramas de chumbo em 1 milhão de gramas de crosta. Quantas gramas de chumbo eu vou ter em 100 gramas de crosta? Calculei 2 vezes 10 dá menos 3 gramas de chumbo. Eles querem a resposta em miligrama. 10 dá menos 3 é mili. Então, eu tenho 2 miligramas de chumbo. Resposta, letra D de Dinamarca. Questão de número 9. Vamos ver o que diz a 9. Os efluentes industriais devem ser criteriosamente tratados, a fim de se evitar a contaminação de rios e lagos por compostos e metais tóxicos. A análise química de uma amostra de 5 litros de um efluente industrial indicou a presença
de 400 miligramas de cromo. Como a densidade desse fluente é 1 grama por ml, é correto afirmar que o teor de cromo encontrado na amostra em partes por milhão foi de... Então, pessoal, a análise disse que cada 5 litros de efluente tem 400 miligramas de cromo, tá? Então, mili é 10 na menos 3, ó. Então 400 vezes 10 na menos 3 gramas de cromo. Em 5 litros, 5 litros é 5.000 ml. Como eles deram a densidade, que é 1 grama por ml, 1 grama é 1 ml é 1 grama. Então os 5 litros é 5.000 ml, que também é 5.000 gramas. Daí eles querem saber quanto que isto vale, pessoal, em 1 milhão de gramas. Quanto que eu tenho de gramas de cromo? Então, ó, 1 milhão de gramas desse fluente tem quantas gramas de cromo? Multipliquei cruzado, deu 80 gramas. Então, resposta letra D, moçada. Letra D ali, tá? 80 gramas em 1 milhão de gramas. Então, 80 partes por milhão. Letra D. Questão de número 10, tá? Questão de número 10. Nós temos uma tabela enorme de grande, aonde fala, pessoal, a respeito da exposição ao monóxido de carbono em relação à fumaça dos cigarros. Daí a gente tem o tempo de exposição em 1 hora, em 8 horas, tá certo? Daí, pessoal, a porcentagem de hemoglobina que é desativada em função dessa exposição à fumaça do cigarro e os efeitos à saúde, tá? A pergunta é assim, ó. A pessoa fica exposta à fumaça do cigarro das 22 horas da noite às 6 horas da manhã, sendo que a concentração de monóxido de carbono na fumaça do cigarro é de 450 miligramas. O que vai acontecer com essa pessoa? Então, olha bem, das 22 às 6 da manhã são 6 horas. Então, lá naquela tabela, a gente tem que olhar na coluna de 8 horas, né? Das 22 às 6 horas são 8 horas. Então, na coluna de 8 horas, que é a segunda coluna. Daí, pessoal, a fumaça do cigarro tem quanto de CO? 450 partes por milhão. Então, vamos procurar esse valor aqui, lá naquela tabela, na coluna de 8 horas. E daí, pessoal, 450 fica entre 390 e 470. E qual é a consequência que diz lá? Convulsão. Então, essa pessoa chegaria a sofrer convulsão. Resposta letra C, na questão de número 10. Questãozinha de número 11. Tem um texto enorme de grande, mas o que nós precisamos para resolver a questão está nas 3 últimas linhas do texto, onde diz assim, ó: contudo, ainda se utiliza uma parte de KMNO4 em 40 mil de água para tratar a pele de pessoas com varicela, catapora, visando aliviar a coceira. E daí agora vem a pergunta, ó: qual a concentração em partes por milhão de KMNO4 utilizada no tratamento da pele de pessoas com varicela, catapora? Então a gente leu que é uma parte de KMNO4 em 40 mil de água. Isto é quanto em parte por milhão? X em 1 milhão.
multiplicou cruzado, deu 25. Então, no milhão tem quanto? 25. Letra B. Questão de número 12. Um novo diesel lançado recentemente foi chamado de S50, pois contém somente 50 partes por milhão de enxofre em sua composição. Então, 50 partes por milhão. Qual é o significado? Que em cada 1 milhão desse diesel, eu tenho 50 de enxofre, né? Em cada 1 milhão do diesel, tem 50 de enxofre. Vamos às alternativas. 01. O diesel S50 apresenta 0,5% de enxofre em porcentagem em massa do diesel. Então, olha bem aqui, pessoal. A gente tem 50 gramas de enxofre em 1 milhão de gramas de diesel. Todo o diesel, 1 milhão de gramas, é 100%. Desse 1 milhão de gramas de diesel, quanto que é de enxofre? 50 gramas. X%. Multipliquei cruzado, deu 0,05%. Então, o item 1 é falso, porque não deu o que a gente leu ali. Item 2. 100 quilos de diesel S50 contém 5 gramas de enxofre. Vamos ver. Em 1 milhão de gramas de diesel, tem 50 gramas de enxofre. Então, moçada, em 100 quilos é 100 vezes 10 na terceira grama. Quantas gramas vai ter de enxofre? X. Multiplicou cruzado, dá 5 gramas de enxofre. Portanto, o item 2 é verdadeiro. Item 4. O enxofre é um contaminante do diesel que pode ser diminuído, pois contribui para a poluição ambiental e para a formação da chuva ácida aí. Então, pessoal, o diesel vem do petróleo. E as substâncias que vêm do petróleo têm um poluente que é o enxofre. E o diesel é exatamente a parte do petróleo que mais tem enxofre. A gasolina também tem, mas o enxofre, o diesel, tem muito mais enxofre, que é um poluente. Então, quando a gente queima esses combustíveis de origem fóssil, como diesel, gasolina, o carvão, mineral, tá certo? A gente está queimando junto enxofre. O enxofre, quando queimado, ele se transforma em SO2. O SO2 vai para o ar. E daí no ar, ele se combina com o oxigênio do ar, transformando-se em SO3. O SO3 fica no ar, entra em contato com a água das nuvens. E daí eu tenho SO3 mais água. SO3 mais água vira H2SO4, ácido sulfúrico. Quando chove, chove junto ácido sulfúrico, H2SO4. E a gente tem a chuva ácida. Portanto, o item 4 é verdadeiro, pessoal. Próxima questão, questão de número 13. Vamos ver o que diz a questão de número 13 ali. O problema da escassez de água em São Paulo é um tema polêmico em discussão que envolve governo e especialistas. O volume morto que passou a ser utilizado em maio de 2014 é um reservatório com 400 milhões de metros cúbicos de água, situado abaixo das comportas das represas
do sistema Cantareira. Considere um reservatório hipotético com água de densidade 1 grama por ml e volume igual ao volume morto do sistema Cantareira, que é 400 milhões de metros cúbicos de água. Se a água desse reservatório encontra-se contaminada com 20 partes por milhão de chumbo, a massa total desse metal no reservatório hipotético é de... Então, moçada, nós temos o seguinte, 20 partes por milhão. Então, eu tenho 20 gramas de chumbo em 1 milhão de ml de água. O reservatório lá, tipo do Cantareira, tá? Que eles colocaram para nós ali, tem quanto de água? Tem 400 milhões de metros cúbicos. 400 milhões de metros cúbicos. Cada metro cúbico tem 1.000 litros. Cada litro tem 1.000 ml. Então, por isso que apareceu um novo 10⁶ aqui, ó. É a transformação de metro cúbico para ml. E esse outro 10⁶ é os 400 milhões de metros cúbicos. Tá? Aqui eu passei para ml. Multipliquei cruzado, deu 8.000 vezes 10⁶ grama. 10⁶ grama é a mesma coisa que tonelada. Então, teria 8.000 toneladas de chumbo. Portanto, resposta letra D de Dinamarca na questão de número 13. Pessoal, vamos com a questãozinha de número 14. Diz assim: segundo dados apresentados no Seminário Internacional dos Resíduos Eletrônicos em Belo Horizonte, no ano de 2009, o computador contém considerável teor de metais em sua composição, como pode ser visto na tabela a seguir. Então, a tabela ali traz informação de vários elementos: ouro, prata, paládio, cobre e alumínio, que pode ser encontrado na placa-mãe do computador, no celular e na calculadora. Sendo que todos aqueles valores da tabela está em miligrama para cada quilograma do computador, da placa-mãe do computador, do celular ou da calculadora. Daí nós temos 3 itens para analisar e dizer se é falso ou verdadeiro. Item 1. A concentração de ouro na placa-mãe é de 250 partes por milhão. Então, a gente vai ter que ver lá, pessoal, quanto que tem de ouro na placa-mãe. Tem lá, gurizada, 250 miligramas por quilo de placa-mãe. 250 miligramas de ouro por quilo de placa-mãe. Então, aqui, ó, 250 miligramas é 250 vezes 10 dá menos 3 gramas de ouro. Em 1 quilo, que é 1.000 gramas da placa-mãe. Então, quantas gramas eu teria em 1 milhão de gramas? Multipliquei cruzado, 250 gramas. Em 1 milhão de gramas, teria 250 gramas. Então, mesma coisa que 250 parte por milhão. Exatamente o que a gente leu. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. A massa de prata presente em 1 tonelada de lixo composta somente por celular é de 1 quilo de prata. Vamos lá, pessoal. Então, o dado da prata no celular, ó, tem 1.390 miligramas em cada quilo de celular. Informação da tabela. Então, eu tenho 1.390 miligramas. Mesma coisa, pessoal, que 1,39 grama de prata em cada quilo de celular.
1000 gramas de celular, tá? Então, em 1 tonelada, que é 1 milhão de gramas, eu vou ter quantas gramas de prata? X, multipliquei cruzado, deu 1.390 gramas de prata, que é 1,39 quilo. Como eles falaram que tinha 1 quilo exato, então é falso, porque tem 1,39 quilo. E tem 3. A concentração percentual de paládio na calculadora é de 5% em massa. Então, pessoal, quanto que tem de paládio na calculadora? Então, olhando lá, ó, tem 5 miligramas para cada quilo de calculadora. Então, aqui, ó, cada quilo de calculadora é 1000 gramas de calculadora. Toda calculadora é 100%. Nesse 1 quilo, quanto que eu tenho de paládio, pessoal? 5 miligramas, que é 5 vezes 10 dá menos 3 gramas. Isto representa que porcentagem? X. Então deu 5 vezes 10 dá menos 4%. Bem diferente do valor que está ali. Então apenas A1 é verdadeira na questão 14. Resposta letra C na questão 14. Questão de número 15. Vamos ver o que diz a questão 15. Tá? Nós temos ali, pessoal, um texto da FATEC que diz assim: o uso de fluoreto é eficaz no combate à cárie dentária. Por isso foram estabelecidos protocolos de utilização do fluoreto na área de saúde bucal, com a adição de fluoreto na água de abastecimento público e em pastas de dentes. A escovação dental é considerada um dos métodos mais eficazes na prevenção da cárie ao aliar a remoção da placa à exposição constante ao fluoreto. Todavia, a exposição excessiva pode causar alguns malefícios à saúde. Para isso, foram estabelecidos níveis seguros de consumo de fluoreto, quando este oferece o máximo benefício sem risco à saúde. As pastas de dente apresentam uma concentração de fluoreto que varia de 1.100 a 1.500 partes por milhão. É importante ressaltar que as pastas de dente com fluoreto devem ser utilizadas durante a escovação e não ingeridas. A concentração máxima de fluoreto, então aqueles 1.500 partes por milhão que a gente acabou de ler, presentes nas pastas de dente mencionadas no texto, em porcentagem em massa corresponde a... Então vamos lá, pessoal. O máximo que pode ter na pasta de dente é 1.500 partes por milhão. Então, ó, 1.500 gramas de fluoreto em 1 milhão de gramas da pasta de dente. Qual é a porcentagem de fluoreto na pasta? Então, ó, toda a pasta é 100%. Em 1 milhão de gramas de pasta, tem 1.500 gramas de fluoreto, que é quantos por cento? X. Multiplicou cruzado, 0,15%. Resposta letra C. Daí agora a gente vai pular a 16 por causa do espaço e vamos fazer a 17, tá? Então, na 17 diz o seguinte: o Ministério da Saúde recomenda, para prevenir as cáries dentárias, 1,5 parte por milhão, que é 1,5 miligrama por litro, como limite máximo de fluoreto em água potável. As estações de tratamento de água de pequeno porte, o fluoreto é adicionado sob a forma de sal fluorsilicato de sódio,
que aparece ali a fórmula e também o mol da fórmula, que é 188 gramas. Se um químico necessita fazer o tratamento de 10.000 litros de água, a quantidade de sal em gramas que ele deverá adicionar para obter a concentração de fluoreto indicada pela legislação será aproximadamente de... E daí eles dão também o mol do flúor, que é 19 gramas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, a concentração é de 1,5 partes por milhão, que eles dizem no exercício que é 1,5 miligrama de fluoreto em 1 litro de água. Quanto de água vai ser tratado? 10.000 litros. Então eu vou precisar quanto de fluoreto? X miligramas de fluoreto. Multipliquei cruzado, deu 15.000 miligramas de fluoreto, que é, na verdade, 15 gramas. 15.000 miligramas de fluoreto, 15 gramas de fluoreto. Mas a pergunta não é quantas gramas de flúor, e sim quantas gramas daquele sal, tá? Que é este aqui, ó. Então, toda esta fórmula aqui é 188. Desses 188, quanto é de flúor? 6 flúor. Quanto que dá 6 flúor? Se cada flúor é 19. 19 vezes 6, 114. Então, ó, desses 188 gramas da fórmula, 114 gramas é de flúor. Então, ó, para tratar 10.000 litros de flúor, eu preciso de 15 gramas de flúor. Para tratar 10.000 litros de água, eu preciso 15 gramas de flúor. Então, 15 gramas de flúor representa quanto do sal? Y. Multiplica cruzado, e aí agora eu passo a ter a quantidade em gramas de sal. 24,7 gramas deste sal aqui, que é a pergunta. Portanto, resposta letra B. As duas últimas, 16. Diz assim, ó. Minamata é uma cidade japonesa que na década de 50 sofreu contaminação por mercúrio em sua baía. Os efeitos provocados por esses compostos de mercúrio no organismo humano deu-se o nome de doença de Minamata, em que ocorreu disfunções do sistema nervoso central, como dormência em braços e pernas, visão nebulosa, perda de audição e da coordenação muscular, letargia e irritabilidade. Em Minamata, os peixes foram os principais bioacumuladores do mercúrio, na forma de 2 compostos, que possuem como dose referencial de toxicidade a ingestão diária aceitável de 0,1 micrograma por quilograma de peso corporal por dia. Quantos gramas de peixe, no máximo, pode ser consumidos semanalmente por uma pessoa saudável que pesa 60 quilos, se o nível médio de composto de mercúrio no peixe é de 0,30 partes por milhão? Uma coisa importante nessa questão, moçada, é observar que o dado está em dia e a pergunta está em semana, tá? Isto é fundamental aí. Então vamos lá, pessoal. Ó. A gente viu ali que tem 0,1 micrograma, tá? Lembre que o micro é 10 na menos 6. Então eu tenho 0,1 vezes 10 na menos 6 grama de mercúrio. Isto é o que uma pessoa pode receber por dia para cada quilo dela. A pessoa da nossa questão
pesa 60 quilos. Então, ela pode num dia receber quanto de mercúrio? Multipliquei cruzado, 6 vezes 10 na menos 6 gramas de mercúrio por dia, tá? Daí, o peixe está contaminado com o mercúrio, tá? Olha aqui, pessoal, a concentração. 0,3 parte por milhão. Então, eu tenho 0,3 gramas de mercúrio, tá certo? Em 10 na 6 gramas de peixe. 0,3 partes por milhão. Então, 0,3 gramas de mercúrio em 10 na 6 gramas de peixe. 1 milhão de gramas de peixe. Daí, por dia, lembra que o máximo é 6 vezes 10 a menos 6? Então, ó, 6 vezes 10 a menos 6. Isto representa quanto de peixe? Y gramas. Multipliquei cruzado, 20 gramas de peixe por dia. Isto é o que a pessoa poderia comer de peixe lá nesse lugar, tá certo? 20 gramas por dia. Muito pouquinho, né? Peixe bastante contaminado. Mas como a pergunta é por semana, então uma semana tem 7 dias. Então, multiplicamos por 7 e eu descubro que numa semana poderia 140 gramas de peixe. Resposta letra E na 16. E finalmente, a última questão, a questão de número 18. Diz assim: o Vibrião cholerae é uma bactéria classificada como vibrião por apresentar-se como uma vírgula e é encontrado em águas contaminadas por fezes humanas. A doença cólera é caracterizada por uma diarreia profusa e bastante líquida. Uma forma de combater o vibrião é adicionar um material popularmente conhecido como cloro líquido, isto é, hipoclorito de sódio a 20% massa-volume, mantendo o pH próximo de 7 e com uma concentração de 4.000 partes por milhão massa-volume de cloro na água que se quer tratar. Qual o volume em mililitros de cloro líquido que se deve adicionar no mínimo para se obter 1 litro de água não suscetível à presença do vibrião colérico? Daí, pessoal, eles dão ali o mol do NaClO, que é o hipoclorito de sódio, e dão o mol do cloro também, tá? Então, ó, qual é a concentração, moçada, ali do cloro na água? A concentração é de 4.000 partes por milhão massa-volume. Então, o que significa isso? Que eu tenho 4.000 gramas de cloro líquido, massa, por isso 4.000 gramas, em 1 milhão de ml de água. Ó, o segundo é volume. Então, 1 milhão de ml de água. Quanto de água se quer tratar? 1 litro. 1 litro é 1.000 ml. Então, eu vou precisar de quanto de cloro líquido? X grama. Multipliquei cruzado, deu 4 gramas de cloro. Tá, mas daí vamos ter que agora transformar isto aí em cloreto de sódio. Não, hipoclorito de sódio. Então, ó, 74,5 gramas é a massa de um mol desta fórmula, ó. Desse valor aqui, quanto que tem de cloro? 35,5 gramas de cloro. Porque, afinal de contas, na fórmula só tem um cloro. Então, 35,5 gramas de cloro. Quanto que eu preciso de cloro para tratar 1 litro d'água? 4 gramas. Então, ó, 4 gramas é quantas gramas de hipoclorito de sódio? Y. Multipliquei cruzado,
deu 8,4 gramas de hipoclorito de sódio. Agora, nessa água, pessoal, que é a água sanitária, tá certo? Qual é a concentração? 20% massa-volume. Então, em cada 100 ml de água, eu tenho 20 gramas de NaClO. Então, onde é que saiu esse 100 ml de água? Aqui, ó, 20%. 20 por 100. 20 por 100, massa-volume. Então, 20 gramas em 100 ml de água. Então, quanto que eu preciso mesmo de NaClO? 8,4 gramas. 8,4 gramas vai exigir quantos ml dessa água sanitária? Multipliquei cruzado 42 ml de água sanitária. Tá certo? Respostazinha, letra o quê? Letra D. Meus queridos, fiquem bem. A gente se vê na semana que vem.